Por vezes, o mutismo revela aquilo que expressões verbais jamais conseguiriam traduzir. Você se dedicou intensamente buscando visibilidade, compreensão e reconhecimento. Mas em meio a tanto empenho, o que surgiu foi apatia, desconsideração, mascarada de cordialidade e uma falta de correspondência afetiva, que fere mais profundamente que quaisquer palavras proferidas com fúria. Chega um instante em que algo no seu interior simplesmente se rompe. Não representa rancor nem ressentimento, é apenas quietude, uma quietude repleta de significância. É precisamente nesse momento, quando você cessa de persistir, que aqueles que nunca se esforçaram começam finalmente a perceber sua distância. Não porque você provocou tumulto, mas porque a reverberação da sua essência passa a ressoar intensamente na consciência deles. Então, a mente deles, anteriormente tão acomodada, inicia uma reorganização. Passa a compreender tardiamente demais a importância daquilo que foi descartado. Enquanto você opta por sumir sem alarde, sem justificativas, um universo renovado emerge dentro de você, um universo mais taciturno, mais vigoroso, mais filosófico, um ambiente onde não precisa mais solicitar espaço, porque você constitui seu próprio território. É nesse ponto que a verdadeira metamorfose ocorre em seu íntimo. Você assimila que a carência também representa uma manifestação poderosa. Aprende que desaparecer não significa render-se, mas evoluir, abandonar o que era demasiadamente restrito para conter a vastidão que sempre transportou. E aqueles que outrora consideraram sua luminosidade como garantida, agora vagueiam na obscuridade, tentando decifrar onde, quando e por qual motivo perderam algo que nunca souberam preservar. No conteúdo de hoje, vamos examinar profundamente esse processo de renascimento silencioso, essa filosofia sombria que converte o sofrimento das trevas na potência mais implacável existente, a potência de quem aprendeu a ser completo na própria ausência. Quanto mais reservado você se torna, mais consegue perceber. Reflita sobre isso momentaneamente. Quanto mais reservado você se torna, mais eles captam não suas vocalizações nem suas mensagens, mas seus próprios pensamentos, temores e inseguranças. O mutismo não é meramente a inexistência de sons, meus caros amigos. O mutismo é o reflexo que eles sempre evitaram confrontar. É a indagação sem solução que repercute na consciência deles muito tempo após sua partida. Hoje, pretendo demonstrar como seu afastamento prolongado por dias e semanas não apenas provoca sua falta, mas reconfigura a mentalidade deles, invertendo completamente o script que descobriram estar compondo. Você não está simplesmente desaparecendo, está iniciando uma sequência emocional em cadeia no pensamento deles, uma sequência da qual não conseguem escapar. Portanto, antes de iniciarmos, deixe seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas análises intensas sobre psicologia humana, filosofia sombria e o trajeto para recuperar sua autoridade sem necessidade de participar de jogos. Estamos aqui para desenvolver fortaleza mental, emocional e espiritual. Se isso é o que busca, permaneça comigo. Imagine esta cena, uma estrutura antiga com um grandioso sino em uma praça esquecida. Enquanto o ambiente está ruidoso, ninguém anota. As pessoas transitam distraídas, absortas em suas próprias questões, mas no momento em que a cidade mergulha em silêncio, qualquer leve brisa que toque o sino torna-se o ruído mais retumbante por quilômetros. É exatamente isso que sua ausência desencadeia neles. Quando você estava constantemente acessível, enviando comunicações, presente continuamente, mal o percebiam, era apenas um ruído periférico. Mas no instante em que se afasta, qualquer
pequena reminiscência sua transformase num clamor ensurdecedor no interior da consciência deles. Esse é o impacto de partir sem alarde. A maioria das pessoas foi iludida por uma falácia nos relacionamentos que quanto mais você proclama seu valor, mais as pessoas o valorizarão que se insistir, comprovar e se dedicar, conquistará a atenção. Equivocado. O que gera valor é a escassez. O que desperta curiosidade é o silêncio. E quando você some, transforma o universo deles completamente, obrigando essas pessoas a enfrentarem o vácuo deixado por sua ausência. Acredite, esse vácuo grita e grita intensamente. Inicialmente, quando você se distancia, eles acreditam ter controle, supõem que você retornará brevemente como sempre fez, que seu silêncio é apenas uma estratégia temporária. Mas isso, meus amigos, é apenas o orgulho deles manifestando-se, uma ilusão de domínio tentando sobreviver. O cérebro humano é viciado em padrões, e quando você rompe esse ciclo, quando cessa de se entregar, de se explicar, de alimentar a dinâmica, eles começam a perder a estabilidade. É como puxar um fio de uma vestimenta de lã. Inicialmente parece insignificante, mas com o tempo, a peça inteira se desfaz. E aqui está o aspecto fundamental. O silêncio não apenas provoca saudades neles, mas também induz a dúvidas sobre si mesmos. Começam a questionar: será que eu estava equivocado sobre você? Será que interpretei tudo erroneamente? Será que nunca fui tão significativo assim? A incerteza prolifera como vegetação invasora nas fissuras da autoconfiança deles. Tentam dissimular, publicam histórias, frases indiretas, talvez até autorretratos com sorrisos forçados, mas por trás dessa encenação toda, seu silêncio está ecoando intensamente na consciência deles. Então, permaneça comigo, vamos desvendar tudo isso. Dia após dia, demonstrarei como o silêncio reprograma o cérebro deles, como a curiosidade transforma-se em ansiedade, o orgulho em temor, e a indiferença em obsessão. Isso não diz respeito a manipular, mas a resgatar sua autonomia, fazendo exatamente o que jamais esperariam: desaparecer sem alarde. Registre nos comentários agora: eu sou o silêncio. Proclame isso, revele ao mundo quem você é. E se está preparado para compreender como o silêncio atuará a seu favor, prepare-se, demonstre apoio, inscreva-se e vamos mergulhar juntos nesta jornada. Dia 1, a ilusão do controle. Eles presumem que o conhecem, acreditam saber como essa narrativa termina. Você só reconhece o valor do astro solar quando a obscuridade se estabelece. Deixe essa expressão reverberar em sua mente, pois no primeiro dia, quando decide se calar, eles ainda não percebem a escuridão, ainda sentem o calor da sua presença, mesmo sem você estar presente. Acreditam ter tudo sob domínio, que seu mutismo é transitório, que logo retornará como sempre. Pensam que é um estratagema, mas, meus amigos, não é um jogo, é o primeiro movimento para desconstruir o roteiro que elaboraram sobre você. Imagine uma vela acesa em plena claridade diurna. Quem nota sua chama? Ela se dilui no brilho solar. Assim era você, sempre presente, sua luminosidade obscurecida pela agitação do mundo deles. Mas quando o sol se oculta e o ambiente escurece, aquela pequena vela torna-se a única fonte luminosa. No primeiro dia, eles ainda não percebem sua ausência, distraídos, acreditando que você ainda integra o ambiente, que tudo prossegue normalmente, que você voltará. Pensam: vou comunicar-me com ele depois, que você está apenas ocupado, tentando convencer-se de que ainda detém poder. Mas inconscientemente, uma semente foi implantada, a semente da dúvida. Ela ainda não germina, mas está lá, pronta para desenvolver-se no momento apropriado. Eles criam narrativas. Ele ainda gosta de mim. Ela não teria coragem de partir definitivamente.
Mas aqui está a realidade que relutam em confrontar. Quanto mais acreditam ter controle, maior será o impacto quando perceberem que não têm, porque o silêncio não constitui evasão, mas reprogramação. É agora que as interrogações começam a emergir. E se você não retornar? E se não for um estratagema? E se efetivamente você priorizou sua tranquilidade em vez de persistir? Mas calma, no primeiro dia, o orgulho deles ainda impede essas questões de aflorarem. Acreditam já conhecer esse enredo, que sabem exatamente como finaliza. Contudo, permita-me narrar esta história é distinta. Isso é filosofia sombria em movimento, é você manter sua posição, recusando-se a adequar-se às expectativas deles. E afirmo, não é simples. Porque nesse início, sua mente também tentará sabotar você, solicitando para verificar, para enviar uma mensagem, para constatar se estão sentindo sua falta. Mas você precisa recordar: o primeiro dia concerne a disciplina, a resistir à tentação de romper o silêncio antes que o silêncio os abale. Você não está fazendo isso para ferir, mas para revelar a verdade, para descobrir quem são quando o público se retira. A maioria jamais desenvolve essa resistência emocional, mas você é diferente. Aproveitando que estamos falando sobre crescimento pessoal, se você quiser se aprofundar ainda mais no estoicismo, eu deixei aqui na descrição 2 livros que eu recomendo muito. Dá uma conferida depois, porque eles podem te transformar de verdade. O primeiro dia, trata-se de estabelecer o terreno, implantar a semente e permanecer firme, taciturno, inabalável. Mesmo que eles ainda não percebam, o processo já iniciou, a expectativa deles já foi perturbada. Então, aqui está sua afirmação. Para hoje, eu possuo o poder no silêncio. Registre nos comentários agora: eu possuo o poder no silêncio. Demonstre ao mundo que você não teme ser a vela na obscuridade, que reconhece o valor de sua presença, que a partir de agora ela não é mais concedida gratuitamente. Meus amigos, acompanhem-me, porque agora é que a tempestade começa a ganhar forma. Nos primeiros 2 dias, o silêncio ainda parecia tolerável, mas no terceiro dia, ele se transforma em algo que não conseguem mais ignorar. A ausência converte-se em presença. A carência de mensagens, ligações, atenção não é mais apenas um espaço vazio, é um fardo que carregam no peito. Eles começam a indagar: por que ainda não recebi nenhuma comunicação? Será que algo se alterou? É o princípio do desconforto autêntico, aquele que se instala gradualmente, quase silenciosamente, mas que, uma vez interiorizado, torna-se impossível de expulsar. A mente deles, habituada à previsibilidade, agora luta para identificar padrões de respostas, qualquer indício que sugira que tudo permanece sob controle, mas não está. E é precisamente aí que a dinâmica se inverte. A ausência de evidência, de explicação, cria uma ressonância ensurdecedora. Eles ainda tentam convencer-se de que controlam a situação. Talvez publiquem algo provocativo nas redes sociais, uma fotografia, uma indireta, esperando que você ceda à provocação. Mas você não cederá. Você sabe, a cada segundo que mantém seu silêncio, o terreno sob os pés deles torna-se mais intimidador. E lembre-se, não se trata de ignorá-los por orgulho, mas de proteger-se, de demonstrar que sua paz não é moeda de troca. Pense assim: o que acontece quando algo que deveria ser certo, esperado, falha repetidamente? O cérebro entra em estado de alerta. Primeiro vem a dúvida, depois a ansiedade, depois a obsessão. É uma reação em cadeia devastadora e você nem precisa mover um dedo para que ocorra. Você é o relógio que cessou de marcar o tempo, a luz que se extinguiu sem aviso. E nesse terceiro dia, cada ausência sua pesa duplamente. Eles tentam distrair-se, fingir que está tudo bem, mas o pensamento retorna incessante. Incômodo será,
Que perdi algo importante? Essa incerteza os corrói. Podem até sorrir para o mundo, mas a mente está em conflito silencioso. E enquanto travam essa batalha, você permanece firme, sereno, inacessível. É aqui que a verdadeira potência é forjada no domínio próprio, na capacidade de resistir ao impulso de justificar-se, de explicar-se. Cada minuto de silêncio é mais um tijolo no castelo da sua autossuficiência. Você não necessita da validação deles, você é o próprio valor agora. Um alerta importante é nesse momento que muitos fracassam. A vontade de enviar apenas uma mensagem, de apenas espiar as redes sociais deles, torna-se quase irresistível. É a mente tentando buscar conforto, desejando quebrar o silêncio que agora também pesa para você. Mas resista, resista, porque já avançou demasiadamente para retroceder. Cada deslize devolve a eles o poder que você está conquistando. E lembre-se, eles estão tentando atrair você de volta para a antiga dinâmica, para o padrão anterior. Mas você já modificou as regras. O silêncio não é vazio, é construção. É a base de uma realidade renovada, onde você é o centro da sua própria energia. Por isso, sempre que sentir o impulso de interromper essa construção, respire profundamente e recorde-se o desconforto que sentem agora é apenas o início. O verdadeiro impacto ainda está por vir. E quando vier, você estará preparado, fortalecido, inabalável. Então, para concluir este capítulo, anote nos comentários: eu sou a ausência que transforma. Porque é isso que você representa agora. Não uma falta qualquer, não um silêncio vazio. Você é a ausência que converte dúvidas em consciência, que transforma orgulho em reflexão. Você é o espaço necessário para que o outro enxergue a própria vulnerabilidade. E quando finalmente compreenderem o valor que você sempre proporcionou, não será porque implorou ou perseguiu. Será porque soube calar, soube aguardar, soube ser a força invisível que altera tudo sem precisar tocar em nada. Então, mantenha-se firme em sua posição. Conserve seu silêncio como um estandarte de respeito por si mesmo. E prepare-se no próximo estágio. O desconforto que iniciou hoje transformar-se-á em uma necessidade urgente, um anseio que não conseguirão mais controlar. E você estará ali ou não com total domínio da sua escolha. Mas o desconforto está se estabelecendo, e quanto mais mantiver sua posição firme, mais profundas serão as fissuras que surgirão. Então, vamos assinalar esse momento com vigor. Comentar agora: eu mantenho a linha. Escreva clara e audivelmente: eu mantenho a linha. Demonstre para si mesmo e para o universo ao seu redor que você é inabalável, que seu silêncio não é fraqueza, mas sim a expressão mais poderosa no ambiente. Acompanhe-me, porque o quarto e quinto dias são quando as rachaduras começam a transformar-se em buracos, quando eles deixam de sentir controle e começam a perceber que perderam o ritmo. Não se afaste, porque essa jornada se intensificará ainda mais. Dias 4 e 5 as fissuras se propagam, porque eles não me procuram. Às vezes, o mais poderoso que você pode expressar é absolutamente nada. E aqui estamos, meus amigos, dias 4 e 5, onde o silêncio começa a clamar, onde as rachaduras plantadas pela sua ausência se espalham como fraturas em vidro. Até agora, eles se mantinham como podiam. O ego ainda dirigia a narrativa: eles enviarão. Mensagem logo sempre enviam, é apenas questão de tempo. Mas o tempo possui uma maneira cruel de transformar mentiras em verdades desconfortáveis. No quarto dia, o verdadeiro conflito interno inicia. Eles não estão apenas questionando onde você foi, mas agora indagam por que você ainda não retornou. E esse porquê é perigoso, amigos, porque atinge diretamente o orgulho deles. Eles presumiam que o conheciam, presumiam que você já teria cedido, enviado alguma mensagem, apreciado uma foto, reagido a uma história.
Mas você não nenhuma palavra, nenhum olhar, nada além de silêncio. E esse silêncio é mais ensurdecedor do que qualquer coisa que você poderia ter proferido. O silêncio não apenas faz com que sintam sua falta, mas também induz dúvidas profundas em si mesmos. Imagine um dique contendo água nos primeiros dias. A pressão aumenta gradualmente, mas a estrutura resiste. Já no quarto dia, as pequenas fissuras que você criou inicialmente começam a deixar a água escapar e eles sentem a pressão, o desconforto, a necessidade crescente de comunicação e detestam isso. Detestam porque a realidade os confronta. Você não está participando do jogo que imaginaram, não está seguindo o roteiro que escreveram para você. Começam a pegar o celular inconscientemente, apenas para verificar se seu nome apareceu. Só estou conferindo outra coisa, dizem para si mesmos, mas no fundo estão aguardando por você, esperando aquela dose de validação que confirma que ainda tem controle. Porém, agora vem a reviravolta, eles jamais admitirão isso, nem para si mesmos, nem para os amigos. Então, lançam iscas, publicam um pouco mais, soltam indiretas nas redes, selfies planejadas, frases de amor próprio, tudo uma armadilha esperando que você ceda. Mas lembre-se, você não é um peixe implorando atenção, você é o oceano vasto, profundo, imperturbável. Pense nisso, já tentou ignorar uma música grudada na cabeça? Quanto mais tenta esquecer, mais alta ela fica, não é? É assim que você está na mente deles agora. Tentam agir como se não se importassem, tentando convencer-se de que você é irrelevante. Mas seu silêncio é aquele refrão persistente, se repetindo enquanto afundam nesse desconforto. Você mantém sua posição, mas sejamos honestos, não é fácil para você também. No quarto ou quinto dia, sua mente começa a sussurrar. Será que deveria apenas ver o que está publicando? Mandar uma mensagem rápida? Mas, meu amigo, essa é sua programação antiga tentando puxá-lo de volta. Essa ânsia por validação é o que o mantinha preso. E você já avançou demais para recuar agora. Seu silêncio é a disciplina que o liberta. Eles precisam desse espaço, mais do que você precisa deles, para entender o que perderam, o que tomaram como garantido. Porque enquanto você oferece atenção, você concede controle, mas quando retira essa atenção, é aí que o processo de reprogramação começa. É aí que eles veem seu valor sem sua presença. Então, grave isso como uma tatuagem na alma. Escreva nos comentários, eu sou o oceano. Escreva com força, com orgulho, eu sou o oceano. Mostre para eles, para você e para o mundo que você é vasto, profundo e inabalável. Seu silêncio é poder em estado bruto. Fique comigo, porque no sexto e sétimo dias é quando a pressão explode, quando o medo domina o medo de que talvez você tenha realmente partido. As coisas que você possui acabam te possuindo. Mas o que acontece quando aquilo que eles possuíam começa a escapar pelos dedos? Quando aquilo que era dado como certo desaparece em silêncio absoluto? Bem-vindos ao sexto e sétimo dias, meus amigos, os dias em que o medo aparece, não de forma escandalosa, mas como uma sombra que os persegue mesmo quando tentam fingir que não percebem. Até aqui, estavam na fase da negação, ouvindo o ego gritar. Eles vão mandar mensagem, sempre. Mandam, só estão tentando chamar atenção. Mas o ego tem prazo de validade curto. No sexto dia, essa validade expira. A dúvida começa a crescer, não como um pensamento, mas como um sentimento, um nó no estômago. Uma angústia na alma que não se pode ignorar. Agora, eles não se perguntam mais onde você está, questionam se você voltará algum dia. Imagine, segurar areia na mão no começo parece que está tudo sob controle. Mas quanto mais aperta, mais rapidamente a areia escapa entre os dedos, até que, ao abrir a mão, quase nada sobra. É isso que estão experimentando
Quanto mais tentam se convencer de que têm controle, seu silêncio prova o contrário. E isso, amigos, gera pânico. Agora eles sentem as rachaduras que você abriu dias atrás se espalhando como redes de trincas no vidro. No sexto e sétimo dias, verificam o celular constantemente, cada notificação. Faz o coração acelerar na esperança de ser você, e quando não é, o nó aperta ainda mais. Eles esperavam que você cedesse, que enviasse aquele oi, só para saber como você está, mas você não. Você foi o furacão de silêncio que nunca previram. E agora o medo assombra a mente deles. E esse medo é o que começa a reprogramar tudo. Será que eu perdi mesmo? Será que eles estavam realmente prontos para partir? Será que fui longe demais? Esses pensamentos tempestuosos giram na cabeça deles como um tornado. Nesse ponto, começam a projetar, publicar ainda mais músicas sobre saudade, frases sobre crescimento pessoal, tentando convencer o mundo e a si mesmos de que estão bem. Mas, convenhamos, se realmente não se importassem, nem pensariam em você, não é mesmo? Vamos ser sinceros, também é difícil para você no sexto e sétimo dias. O desejo de ceder pode parecer mais forte do que nunca. Aquela voz interna sussurra: só dê uma olhadinha, veja se sentiram sua falta. Mas ouça bem, meus amigos, essa voz que escutam é sua fraqueza falando. É a mesma voz que mantém pessoas presas em ciclos tóxicos, sempre correndo atrás, sempre tentando provar algo. Mas vocês estão quebrando esse ciclo. Estão reconquistando o próprio poder, não fazendo, mas fazendo nada, mantendo a posição, deixando o silêncio expressar o que nenhuma palavra poderia. A mentira em que eles acreditaram por tanto tempo de que possuíam sua atenção, de que controlavam a narrativa, está desmoronando. A beleza do silêncio é que ele obriga o outro a fazer todo o trabalho, confrontar as próprias ilusões. Lutar contra a própria mente. Porque aqui está uma verdade dura. Eles não esperavam sentir isso. Pensaram que seguiriam em frente facilmente, que vocês seriam os primeiros a ceder. Mas agora o medo começa a crescer, o medo de terem subestimado vocês, o medo de terem perdido algo precioso sem perceber. Então, vamos marcar esse momento com força. Escrevam nos comentários: eu sou quem eles temem perder. Reivindiquem: eu sou quem eles temem perder. Mostrem ao mundo que não estão mais correndo atrás, são eles que estão correndo atrás de vocês, pelo menos em suas mentes. Fiquem comigo, porque entre os dias 8 e 10, esse medo evolui para algo ainda mais sombrio. É quando começam a imaginar o pior. Permaneçam por aqui, porque a tempestade ainda está apenas começando. Dias 8 a 10, o espiral. Será que eles foram embora de vez? Às vezes, a parte mais difícil é não deixar os outros perceberem que você se agarrou a algo que nunca esteve lá. E é aqui, meus amigos, que o jogo fica sério. Bem-vindos aos dias 8 a 10, o período em que o medo, aquele que tentaram afogar, em negação, finalmente vem à tona. Não é mais apenas desconforto, não é um pensamento passageiro que se pode ignorar. Agora é o mergulho no espiral, a lenta e dolorosa percepção de que talvez você não volte. Até agora, eles estavam se apoiando no roteiro antigo, aquele que dizia que você ia ceder, porque sempre foi assim. Mas esse roteiro vocês queimaram, reescreveram a história. Agora eles estão sem enredo, sem direção, apenas encarando o vazio que antes era preenchido pela sua presença. O silêncio tem esse poder. A frieza da ausência não apenas exclui você da existência deles, mas também os força a tentar preencher esse vácuo. No entanto, nossa capacidade humana lida pessimamente com incertezas, assemelhando-se à sensação de estar na fronteira de um bosque escurecido pela noite, onde qualquer ruído se transforma em algo aterrorizante. É exatamente isso que eles
Vivenciam agora, escutando o sussurro da sua ausência, sem conseguir distinguir se é apenas uma brisa passageira ou algo profundamente mais perturbador. Eles permanecem imóveis na penumbra, tentando compreender. Talvez você esteja envolvido com outra pessoa. Talvez tenham sido significativos para você ou meramente transitórios em sua jornada. Este é o vórtice descendente onde a mente deles começa a criar ilusões, nutrida por um único componente, a ausência de comunicação. E o mais impressionante é que você não precisa realizar absolutamente nada, nem enviar mensagens, nem interagir com publicações, nem apresentar qualquer sinal. Apenas sua completa ausência funciona como um mecanismo incessante. Neste momento, eles buscam escapar, distraindo-se com atividades profissionais, interações sociais, passatempos, qualquer coisa para minimizar aquela inquietante voz interior. Mas a ausência de comunicação é persistente, acompanhando-os nos momentos que antecedem o sono, nos intervalos entre diálogos, nos espaços vazios, onde anteriormente seu nome iluminava a tela do dispositivo móvel. Por isso, entre o 8º e 10º dia, o sofrimento se intensifica dramaticamente. O temor não se limita à sua perda, mas amplia-se ao pavor de substituição. Este é o verdadeiro espectro escondido na escuridão, a possibilidade de outra pessoa agora ocupar seu lugar, recebendo sua atenção, interesse e tempo. Esta ideia os desestabiliza completamente. Eles começam a analisar comunicações antigas, revisitar conversas passadas, buscando sinais que não perceberam. Teriam notado indícios de afastamento. Cada tentativa de encontrar respostas apenas os afunda mais profundamente no desespero, pois a ausência de comunicação não oferece nada em troca, nenhuma certeza, nenhum esclarecimento, apenas mais espaço para o crescimento do medo. Neste espaço, os pensamentos deles tornam-se ensurdecedores. É exatamente quando você precisa manter sua posição com ainda mais firmeza, pois agora as dúvidas começam a cercar você também. Poderá pensar: será que esta estratégia está funcionando? Deveria romper o silêncio apenas para verificar? Este é o momento crucial, o ponto onde a maioria fracassa, justamente quando o outro lado finalmente sente o peso de suas escolhas. Quando a ausência de comunicação está prestes a consolidar a vitória. Este é seu momento mais favorável, quando muitos desistem. Mas você é diferente, disciplinado, compreendendo que a força não está na perseguição, mas na imobilidade resoluta, permitindo que uma tempestade se desenvolva na mente deles, enquanto você permanece inabalável. Lembre-se que eles esperavam que você desempenhasse o papel que escreveram para você, mas você não o fez, inverteu a situação, incinerou o roteiro, e agora eles estão desorientados, sem direção. Este é o poder do estoicismo obscuro. Deixe a ausência revelar toda a verdade, sem realizar qualquer movimento. Vamos então marcar este momento escrevendo nos comentários: sou insubstituível. Proclame com altivez e orgulho que você é insubstituível. Demonstre a si mesmo e ao mundo que reconhece seu valor e não persegue aqueles que duvidam disso. Permaneça atento, pois entre os dias 11 e 14 é quando o arrependimento começa a manifestar-se, quando eles param de culpá-lo e começam a responsabilizar-se. Acompanhe, pois a espiral apenas se torna mais comprimida e intensa. Entre os dias 11 e 14, surge a questão: será que os afastei? Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando o 11º dia chega, a realidade começa a impactar não a sua, mas a deles, a realidade que desejavam proteger a qualquer custo, repetindo para si mesmos: você sempre retornará. Mas eis a questão: quanto mais a ausência de comunicação persiste,
mais a imaginação trabalha contra eles. É entre os dias 11 e 14 que o arrependimento manifesta-se intensamente. Imagine uma estrutura de cartas elevada, delicada, erguida com orgulho, uma simples brisa, um pequeno tremor, e tudo desmorona. A confiança deles era essa estrutura frágil, construída sobre suposições e na crença de que você necessitava mais deles do que eles de você. Acreditavam que você cederia, que sucumbiria ao silêncio, mas sua ausência transformou-se na brisa, e agora a estrutura está em ruínas. É nesse ponto que tudo se transforma. A culpa começa a voltar-se para dentro. As questões que eles haviam afastado agora clamam em suas mentes. Terei afastado essa pessoa? Terei subestimado seu valor? Pela primeira vez, eles questionam-se. Até este momento, acreditavam ter a vantagem, mas agora a ausência inverteu completamente o cenário. Não estão mais no controle, não são mais os procurados, são eles que procuram, mas apenas em seus pensamentos. Até agora, você não pronunciou absolutamente nada, não interagiu com publicações, não enviou mensagens, não realizou qualquer movimento e mesmo assim, em suas mentes, você tornou-se imenso, mais significativo do que nunca. Este é o poder da ausência. Ela amplia sua presença, preenchendo cada pequeno espaço onde costumava existir, inundando tudo com questões sem respostas. Talvez agora eles comecem a emitir pequenos sinais, respondem a uma história antiga, fazem tentativas discretas, disfarçadas de casualidade. Mas compreenda, esses sinais não indicam reconexão, mas sim reasseguramento. Apenas desejam confirmar que você ainda está presente, que ainda não os abandonou completamente. Porém, você é mais perspicaz. Sabe que se ceder agora, reiniciará em todo o processo, demonstrará que eles ainda exercem influência sobre você. E lembre-se de que eles também utilizam seus próprios mecanismos mentais, dizendo a si mesmos, nem me importava tanto assim, dizendo aos amigos, já superei. Mas durante a madrugada, quando o mundo silencia e as notificações cessam, é quando a ausência ecoa mais intensamente. Imagine-se à beira de um precipício, arremessando uma pedra ao mar, esperando ouvir o impacto, visualizar uma ondulação, alguma confirmação e nada acontece, apenas vazio, apenas espaço. É assim que sua ausência os afeta agora. Eles lançaram suas ações, suas palavras, esperaram resultados e desta vez nada ocorreu. E esse vazio é assustador. Sei que é difícil para você também, você é humano, sente o impulso de responder, verificar, aliviar a tensão. Mas disciplina não consiste em realizar o fácil, mas o necessário. E agora o necessário é manter-se firme. Você está ensinando uma lição que jamais esquecerão, uma lição que nem sabiam precisar. Você não perseguirá, não implorará, não se diminuirá para adequar-se às expectativas deles. Está reescrevendo a narrativa não com palavras, mas com ausência. Isso é verdadeiro poder que poucas pessoas acessam. É aqui que o arrependimento começa a manifestar-se, quando percebem que talvez tenham errado, talvez tenham esperado demais, exigido excessivamente. O ego deles está se desintegrando, e o que resta por baixo é o temor-medo de terem perdido alguém insubstituível. Então, vamos consolidar esse momento com autoridade. Escreva nos comentários, sou merecedor de arrependimento. Escreva, afirme, sou merecedor de arrependimento. Demonstre a si mesmo e ao mundo que reconhece seu valor e não teme que outros sintam sua perda. Permaneça atento, pois entre os dias 15 e 17 é quando as rachaduras que vinham ignorando começam a desmoronar, quando o desejo de estabelecer contato torna-se insuportável. Acompanhe, pois a perseguição está prestes a iniciar.
Entre os dias 15 e 17, surge a vontade incontrolável de contato. Não suporto mais essa ausência. Quanto mais você se cala, mais eles escutam seus próprios pensamentos. Agora estamos tratando de questões profundamente pessoais. São dias em que o silêncio se torna demasiadamente ensurdecedor para ignorar. Não se trata mais de curiosidade, não são jogos de ego, não é apenas uma interrogação tratase de sobrevivência. A mente deles está gritando, o orgulho desmoronando e o desejo de estabelecer contato torna-se insuportável. Não conseguem mais suportar, não conseguem tolerar o eco dos próprios pensamentos ressoando no espaço onde sua voz costumava existir. Até agora conseguiam distrair-se, erguer barreiras de orgulho, publicar nas redes sociais, fingir imunidade. Mas tudo isso era apenas ruído para encobrir a verdade. E a ausência remove esse ruído, forçá-os a enfrentar o desconforto cru da incerteza. Aqui está uma verdade brutal sobre a natureza humana. Podemos lidar com muitas adversidades, mas a incerteza é a coceira que não conseguimos aliviar, a pergunta que não podemos responder. E essa dúvida os devora agora. Para onde você foi? Por que não fez contato? Será que os afastou permanentemente? Uma tempestade que tentaram evitar finalmente os alcançou. Sua ausência é o epicentro dessa tempestade e agora estão desesperados por abrigo. Necessitam de um sinal, uma pista, uma faísca de esperança de que você ainda está presente, que não os perdeu completamente. Mas é aqui que a situação se inverte, não sabem como estabelecer contato sem perder a dignidade. O orgulho é traiçoeiro, mantém as pessoas aprisionadas em padrões prejudiciais, desejam romper o silêncio, mas não querem demonstrar fragilidade, então tornam-se criativos. Talvez enviem uma mensagem vaga, algo aparentemente insignificante, algo casual. Oi, vi algo que me lembrou você. Ou talvez comentem em uma publicação antiga apenas o suficiente para atrair sua atenção, sem parecer excessivamente interessados. Mas o que realmente esperam com essas pequenas ações é encontrar esperança, que você aceite a isca, que responda, que devolva o controle que estão perdendo. Mas você agora compreende melhor, sabe que ceder significaria comunicar que o conforto deles é mais importante que seu próprio poder. Permita-me oferecer uma metáfora. Imagine que você está em uma caminhada extenuante. Já percorreu uma distância considerável, suas pernas ardem, sua mente implora para parar, para retroceder. Mas logo após aquela elevação, encontra-se a vista que justifica todo o esforço. É assim que você está agora, manteve-se firme por 15 dias, resistiu ao impulso de estabelecer contato e agora está quase alcançando o cume. Não desista aqui, não permita que um momento de fraqueza anule semanas de disciplina. Porque agora eles estão experimentando a pressão, as rachaduras transformam-se em fraturas e não conseguirão suportar por muito mais tempo. O orgulho deles é uma barragem prestes a romper-se. Quando isso acontecer, farão contato genuíno, não com mensagens vagas ou comentários indiferentes, mas com emoção autêntica, com perguntas que não conseguem responder sozinhos. Você está bem? Onde esteve? Podemos conversar? Isso acontecerá, mas apenas se você mantiver sua posição. E sejamos honestos, é aqui que se torna difícil para você também. Você sente a atração, a ausência reverberando em sua própria mente. Questione-se se eles estão pensando em você, se esta estratégia está funcionando. Mas lembre-se, isto não se trata deles. Trata-se de você recuperando seu poder, ensinando a si mesmo que não necessita da validação de ninguém para reconhecer seu valor. Você interrompeu o padrão, inverteu a situação, e agora eles estão seguindo seu ritmo, mesmo sem perceber. Então vamos marcar este momento definitivamente. Escreva nos comentários: mantenho minha posição.
Proclame com altivez e orgulho: mantenho minha posição. Demonstre a si mesmo e ao mundo que você não apenas compreende este jogo, você o domina. Que sua ausência não representa fraqueza, mas a mensagem mais poderosa que já transmitiu. Se você quer mergulhar ainda mais fundo na filosofia estoica e transformar sua vida, eu recomendo 2 livros que fizeram toda a diferença para mim. Estão aqui na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada e invista no seu crescimento interior. Comprando por esses links, além de se desenvolver, você ainda apoia o canal Sabedoria FAD a continuar crescendo. Obrigado de coração.